E aí, gente? Paz do Senhor. Para você que vai chegando aí. Paz do Senhor. Esperando você chegar. Vamos conversar hoje com o pastor. Já já ele entra, pastor. Nosso amigo, pastor André Ribeiro. Quero que você compartilhe essa live, algumas coisas sobre a vida do apóstolo Paulo. Você que está chegando aí, me diga uma coisa, você está ouvindo direitinho? O som tá bom? Como é que tá aí? Por favor. Só escreve aí no comentário se o som tá bom, por favor. Você tá me ouvindo bem? Eu quero aí a sua participação. Já já o pastor André Ribeiro, ele entra aí. E a gente vai falar aqui sobre a vida do apóstolo Paulo. Já já o nosso amigo aí, pastor André Ribeiro. Pastor André, quando o senhor entrar, dá um toque aqui. Esperar o pastor André chamar a gente aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Hoje nós vamos falar um pouquinho só sobre a vida do apóstolo São Paulo. Algumas lições, pastor André. Pastor Marcos, a paz do Senhor. Tudo bem, pastor Marcos? Como é que o senhor tá? Já já o pastor André Ribeiro entra aí. Obrigado, pastor Marcos. Pastor Marcos, fica aí, ó. Vamos falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Junto com o nosso amigo pastor André Ribeiro. Pastor André, assim que o pastor André entrar, ele vai chamar a gente aqui. E em nome de Jesus, Deus vai falar conosco. Amém, gente? Vamos esperar aí o pastor André Ribeiro. Esperar o pastor André. Pastor Marcos, marcar um dia aí, pastor Marcos, pra gente fazer uma live. Hã? Tá bom? Esperar o pastor André chegar aí. Pastor André daqui a pouco manda aí pra gente aí, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, um dos maiores pregadores que influenciou o mundo da sua época, um dos maiores pregadores que influenciou o mundo da sua época, tá? O apóstolo Paulo, o apóstolo São Paulo. Deixa eu ver se eu acho o pastor André aqui. Mandei pastor André. Esse pastor André, entra aí, gente. Ó, um dos maiores influenciadores do seu tempo, o apóstolo Paulo. Um homem que revolucionou o tempo, o mundo no seu tempo. Um homem que foi perseguidor. Um homem que ele mesmo disse que fez muitos irmãos lá em Atos 22, se não me falha a memória, ele mesmo disse que ele fez muitos que professavam a Cristo negar o seu nome por conta da perseguição. Só que Deus, pastor Marcos, Deus não precisa de currículo para chamar alguém. Deus não olha currículo,
para chamar alguém. Se eu não me engano, o pastor Silas está aí. Deus abençoe, pastor Silas. Então Deus não olha o currículo, pastor Marcos, senão como é que seria da gente? Já pensou? As nossas qualificações dentro desse currículo, e Deus não é assim. Você vê que Deus chamou o apóstolo São Paulo para a sua obra, e esse vai ser o assunto daqui a pouco com o pastor André Ribeiro. Peço que você está aí, compartilhe. Pronto, pastor Marcos. Vou chamar o senhor. O senhor é um homem que eu tenho um respeito muito grande. O senhor sabe disso, do respeito que eu tenho por ti. Pelo trabalho que o senhor vem fazendo em alcançar moradores de rua. Isso é igreja. Isso é trabalho no reino. Glória a Deus. Isso é trabalho no reino e para o reino. Eu preciso aí que você... Já o André chega aí. Vamos de louvor? Bora. A única coisa que não pode faltar na vida do cristão é a presença de Deus. A única coisa. Já, pastor André Ribeiro, chega aí. Vamos falar aqui sobre a vida do apóstolo São Paulo. Glória a Deus. Compartilha, gente. Marque o povo aí. Ô, pastor Marcos, para mim é uma honra, tá? Para mim é uma honra. O senhor marcando, eu vou aí. Aliás, a gente marca a live. O Satanás do coronavírus não permite a gente sair de casa. Entre aspas, tá? Compartilha aí. Vamos esperar o pastor André Ribeiro. Já o pastor André Ribeiro chega aí. Já André Ribeiro chega, gente. E vamos falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Já. Vamos de louvor daqui a pouco sobre a vida do apóstolo Paulo com o pastor André Ribeiro. Ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Sua presença. Perca tudo. Zé Filho, macho. Pode ser, Zé Filho. Acabei de ver que o senhor chegou aí. Pastor Zé Filho, de lá, de Pilão Arcado, Nordeste baiano, terra de gente boa. Pastor Zé Filho, Deus abençoe. Os irmãos estão chegando aí. Esperar o pastor André. Vamos esperar o pastor André. Pastor Carlos, eu tô tentando lembrar o nome do senhor, macho. Por isso que eu não falei. Glória a Deus. Pode ser o pastor Carlos. Vamos esperar o pastor André Ribeiro.
Cadê o pastor André? Que eu perca amigo, só não quero perder sua presença. Pastor André, cadê o senhor? Vou ver se eu consigo chamar ele aqui, gente. Daqui a pouco o pastor André entra aí. Glória a Deus. Josemar é o Terra Seca. Manda um abraço pra ele aí. Cadê o pastor André? Já o pastor André entra, gente. Isso aqui não é fake, não. Tava marcado. Falar sobre a vida do apóstolo São Paulo. Enquanto você vai chegando aí, eu quero indicar para você, ó. Gente, quer aprender? Vida do apóstolo Paulo. Você vai ver aqui no máximo um vídeo meu, um só. De muito tempo. Eu falando de livros. Eu quase não indico livro. Muito difícil. Primeiro que muita gente não gosta de ler. Não quer saber de ler. Tá? Mas aqui, ó. Eu indico para você. Reflexão sobre a vida do apóstolo Paulo. Pastor Marcelo de Oliveira. Um livro, gente. Que livro. Que livro. Que livro. Meu Deus do céu. Entra lá no Instagram. E põe lá no Instagram. Marcelo Hebraísta. Marcelo de Oliveira Hebraísta. Gente. Outro livro sobre a vida do apóstolo São Paulo. Pastor Eliseu Rodrigues. Tá? Apóstolo Paulo. É um livro também que... Fora de sério. Quer aprender sobre a vida do apóstolo? E tem outro específico. Pastor Hernandes Dias Lopes. 2 Timóteo. Gente, que livro. Gente do céu. Que livro. Quer aprender? Bora, macho. Quer aprender, Josimar? Quer aprender, gente? Isso é indiscutível. Estuda. A Bíblia diz assim, crescer na graça e no conhecimento. Tem gente que ora. Tem gente que jejua. Parabéns. Você alimenta o seu espiritual. Inclusive, nós vamos falar aqui, né, sobre a necessidade, as 4 necessidades que o apóstolo Paulo teve na prisão. Né, ele pede 4 coisas para Timóteo. Né? Inclusive, o mesmo apóstolo Paulo disse assim, ó, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. A coroa da justiça. Vou abrir. Eu não tenho nenhum exemplar. É nada, pastor Marcos, é nada. Ó, vou abrir, gente. Vou abrir. Ó, vou abrir. Tá lacrado. Lacrado. Vou abrir aqui, ó. Achando que é brincadeira? Ó, lacrado. Ó, tirando o plástico, lacrado. Ó, esse aqui quem escreveu fui eu, por infinita graça e bondade. Ó, Tribunal de Cristo, Bruno Viana, Tribunal de Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz assim, e a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Você sabia que a coroa da justiça, ela era dada para todos os que amam a vinda do Senhor e para aqueles que têm o céu como alvo? Vamos falar disso aqui.
Quando o apóstolo Paulo diz, e a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Pera aí, gente. Gente, desculpa. Tá? Desculpa, o pastor André vai entrar agora aí, acabou de mandar mensagem. Então, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que dia é esse? Do que o apóstolo Paulo está falando? Que dia é esse que o apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor lhe dará a coroa da justiça? No tribunal de Cristo, aonde os salvos na pessoa bendita de Jesus serão aí recompensados pelas suas obras. Você sabia, aos pregadores aí, presta atenção, você sabia que essa live que está acontecendo agora, que daqui a pouco o pastor André Ribeiro vai chegar aí, você sabia que no tribunal de Cristo esse dia vai ser julgado? Você sabia disso? Você sabia que a intenção da gente fazer essa live vai ser julgada? A Bíblia diz que as nossas obras serão lançadas a fogo. Isso está lá em Coríntios. Quer aprender mais sobre o tribunal de Cristo? Tá aqui, ó. Eu só devo ter aqui uns 10 exemplares. Foi embora tudo. Tribunal de Cristo, gente. Vou usar ele aqui, vocês viram. Aqui, ó, não tem propaganda não. Acabei de abrir. Deixa eu jogar aqui no lixinho. E já o pastor André manda aqui o convite. Eu tenho vários livros lacrados, não. Para de mau testemunho na live aqui. Gente, pastor André acabou de entrar. Pastor André é um santo homem de Deus que eu tenho um respeito inaudito. Ele sabe disso. Ó, o pastor André chegou. Deixa eu mandar o convite aqui, que eu quero falar isso olhando para ele. Acho que eu mandei aí, pastor André. Vê aí. Pastor André é um pastor de respeito. Pastor André é um pastor de respeito. Eu tenho um respeito muito grande por ele. Pastor Marcos, eu vou guardar o seu. Acho que eu enviei o pastor. Está conectando. Pastor André. Ô, meu amigo. Que honra. Glória a Deus. Eu estava falando para os irmãos aqui, falei, gente, não é fake. Já já o pastor André vai entrar, tenha calma. Oh, meu Deus, você é bondoso demais, meu. É nada, meu amigo. Você sabe do respeito que eu tenho pelo senhor, da admiração que eu tenho pelo seu ministério. De uma coisa, eu não sou, é cabra sem vergonha e falso. Eu não sou. Eu não sou do Senhor, conheço o Senhor há muitos anos. E a primeira vez que eu vi, antes da gente começar essa live, eu tenho que dizer isso aqui. A primeira vez que eu vi o André foi numa manhã com Deus, na igreja do pastor Ronaldo Barros, no ano de 2012. O pastor André deu uma saudação. Depois eu fui ver o pastor André ministrar. Eu não vou esquecer disso nunca. Ele ministrou sobre o rosto de diamante no livro de Ezequiel. Eu não vou esquecer. Então, gente, quem está aqui é um pastor de peso, um homem de testemunho, pastor de uma igreja linda, pastor de uma igreja belíssima, uma igreja estruturada. E eu quero passar aqui a saudação para eles cumprimentar vocês. E a gente já entra, já pega papel, caneta. Eu já estou com o meu aqui. A gente fala, mas a gente faz. Ele vai falar e a gente vai anotar esse negócio aqui, gente. Porque o negócio aqui não é brincadeira, não. Eu quero deixar aqui para o pastor André saudar vocês aí, tá bom? Amém. A paz do Senhor, irmãos. É um prazer eu receber esse convite do meu amigo, pastor Bruno, e ele é um cara que realmente, igual ele falou, ele não é falso, e eu prezo por pessoas assim, pessoas que são verdadeiras, e eu louvo a Deus pela vida dele, pelo convite, né? Semana passada eu tive conversando com o Santiago, e foi uma live muito legal. E eu acredito que hoje vai ser uma live um pouco mais pesada, né? Porque as informações, o que nós vamos discutir hoje aqui, vai ser uma discussão um pouco mais ampla, porque vai envolver muito caráter, formação de caráter de obreiro, formação de caráter de cristão,
Vamos conversar sobre a história, sobre os primórdios da igreja, né? E sem dúvida alguma sobre um dos maiores cristãos que já passou pela Terra, se é que a gente pode denominar ele assim, um dos caras que estruturou o cristianismo, um dos caras que estruturou a Bíblia. De 27 livros do Novo Testamento, ele praticamente escreveu metade deles. Então a gente não está falando, não vamos falar de qualquer homem, a gente vai falar de um dos homens mais admiráveis e é um dos homens mais inteligentes. Quanto mais eu leio, Pastor Bruno, as epístolas de Paulo, mais eu me apaixono pela perspicácia e pela inteligência dele, entende? Mas isso aí a gente vai conversar um pouco mais para frente. E é um grande prazer de verdade. Eu estou aqui em Goiânia, estou em Senador Canedo, essa é a minha cidade. Fica a 30 minutos de Goiânia, aqui da capital. Rotineiramente eu vou aí em São Paulo, de vez em quando ministrar em algumas igrejas. Dentro dessas indas e vindas, eu não tive oportunidade, já faz muitos anos que eu não vejo o pastor Bruno. Por isso que nós decidimos, conversamos aí pelo WhatsApp, ele me convidou para a live. E se Deus quiser, da próxima vez que eu estiver aí no estado de São Paulo, eu quero vê-lo, quero estar com ele e em nome de Jesus vai ser uma grande bênção. Pastor, muito obrigado, viu? O senhor é um homem que passa ano e entra ano, eu vejo que Deus ele teve a bondade de conservar o Senhor, né? Muitas pessoas, pastor Bruno, ficam falando que precisam crescer e elas se esquecem que a essência não é chegar, a essência é permanecer. Então você crescer é fácil. Agora você se conservar da forma que Deus tem te conservado, da forma que Deus tem me conservado, esse é o segredo, né? O segredo não é ser cheio do Espírito, mas é se manter cheio do Espírito. O segredo não é ser pastor, o segredo é se manter pastor. O segredo não é aceitar Jesus, é se manter em Cristo, é estar em Cristo. Então eu louvo a Deus por Deus ele ter tido a misericórdia de ter te conservado dessa forma. Então todos os irmãos que estão nos vendo agora, se puderem, compartilhem no seu Face. Vai ser ao vivo aqui, nós vamos conversar, trocar uma ideia. Vocês podem comentar, vocês podem conversar, vocês podem falar, dialogar com a gente. Curtam, compartilhem, marquem pessoas e vamos estudar a Bíblia, porque essa é a única razão de estarmos aqui. Pai do Senhor, meu amigo Josemar, pastor Josemar, uma bênção, né? Prego não, pastor. Deus abençoe o senhor. Então vamos lá, Bruninho. Nós tínhamos conversado que nós iríamos aí conversar por tópicos, né? Porque por tópicos ficaria um pouco mais organizado. E eu acredito que você é um cara, você é um pastor que domina muito o assunto. Qual seria aí o primeiro tópico sobre a vida de Paulo? Bom, vamos lá. A gente vai começar do final para o início. Por que do final? Porque eu quero tomar como base aqui o nosso assunto. Sim. 2 Timóteo, capítulo 4, certo. O versículo de número 11, 12 e 13. Nós vamos tomar certo. por base e falar sobre as 4 necessidades básicas que o apóstolo Paulo fez a Timóteo. Ele tinha 4 necessidades, então ele fez 4 pedidos a Timóteo. E eu acredito, pastor André, que está faltando isso para uma estruturação de ministério. Existe muita gente que não dá valor a esses 4 pedidos aqui. Eu quero ler, a gente vai discorrendo aí. Os irmãos que tiver pergunta, anota no caderno, que no final a gente vai aí abrir um espaço e você faz a sua pergunta, tá bom, querido? Então, assim, 2 Timóteo são as últimas palavras do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. E o apóstolo Paulo, ele dá 4 recomendações, que a gente vai falar depois, e faz a Timóteo também 4 pedidos. Então, você que tem sua Bíblia aí, tá? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, 12 e 13, está escrito assim: só Lucas está comigo. Toma Marcos. Me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade na casa de Carpo, os livros, principalmente os pergaminhos. São os pedidos que o apóstolo Paulo faz ao seu filho Timóteo, sabendo que a sua partida está próxima, né? Tanto é que ele vai dizer isso no versículo 6, né? Porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Ele sentindo que perto estaria do Senhor, ele faz a Timóteo aí 4 pedidos.
não é que ele pede para trazer Marcos, porque Marcos seria muito útil para o ministério. Ele pede para Timóteo trazer a sua capa. Ele pede para Timóteo para trazer os livros e os pergaminhos, que são aí necessidades básicas que nós vamos discorrer, que os nossos obreiros, pastor André, essa juventude de hoje, esses novos pregadores, eu estava ouvindo o senhor aí falar, né, como Deus tem nos conservado, e eu vou me sentindo até um velho, sabe, um velho, o corpo de jovem, vai caindo aquele negócio de velho. Você vai vendo que a maturidade para este século, no mundo desses pregadores que vai surgindo por aí, parece que vai se tornando antiquada. Nós vamos vendo que os novos pregadores, os nossos jovens, os nossos adolescentes, eu me assustei, pastor André, fui pregar no estado do Pernambuco, e eu estava ali pregando, e um jovem pediu para tirar foto comigo, eu tirei a foto com ele e tal. Depois ele me chamou no Facebook e disse, irmão, há quanto tempo que eu não tinha ninguém para ser um referencial para mim? Eu posso me espelhar no Senhor? Aquilo me abalou de uma tal forma. Eu fiquei pensando, que igreja que esse jovem congrega? Que estrutura espiritual que esse jovem tem? Que não vê alguém que ele convive dizendo, eu quero ser aquele. A gente, na nossa época, pastor André, a gente vivia em vigília, vivia em campanha, vivia em monte, vivia em oração, era jejum, era leitura. O nosso anseio não era mostrar o nosso terno, mas era ter na prateleira Bíblias, livros, para buscar um determinado conhecimento. E nós vamos vendo que isso, com o tempo, parece que vai se perdendo. Isso vai se perdendo e o apóstolo Paulo vai dando valor nisso aqui, nas suas últimas palavras, mas vamos começar aqui. Tá, vamos começar aqui. O apóstolo Paulo, sendo ele judeu de nascimento, isso está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 5, ele era da tribo de Benjamim, mas também ele era romano de nascimento. Alguns entendidos dizem que o seu pai, ele compra para si a cidadania romana, e a lei dizia que o pai comprando a cidadania romana se estendia para a sua geração. Isso se estende, então, para o apóstolo Paulo, esse que nós vamos discorrer. Pois bem, Paulo vai crescendo, e alguns dizem que ele nasce no quinto ano da era cristã, né, perto ali da onde Jesus ele nasceu. Oi? Da onde Jesus nasceu, pertinho a data. Então você vê que o apóstolo Paulo, ele estuda aos pés de Gamaliel, tem estrutura, torna-se um fariseu, um doutor da lei. Inclusive o pastor André, parece que pegaram a expressão fariseu e jogaram uma força de detrito no mundo de hoje, não é? Quando na verdade o fariseu seria um doutor da lei, um dominador, não é? Pentateuco. Então a gente vê que a infância do apóstolo Paulo, não só porque ele era judeu, mas a infância dele, o preparo que ele tem, a estrutura que ele tem, são coisas, pastor André, que vai faltando nos nossos dias. A gente vê que as nossas crianças, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não sabem fazer a oração do Pai Nosso. Não é? Eu estava no culto uma vez que uma adolescente disse, irmãos, eu tenho vontade de ler a Bíblia, mas a minha mãe não deixa. E sabe quem era a mãe dela? Ela estava dirigindo o culto. Eu fiquei perplexo, como pode? Então a gente entende, pastor André, a estrutura que o apóstolo Paulo teve. Não é? E a gente vai discorrer sobre isso agora, sobre a infância, a importância de se manter uma solidez espiritual, a importância de se envolver no mundo espiritual. A criança, ela é criança. A criança não vai ficar com a Bíblia na mão o tempo todo, como um adulto não fica. A gente tem o nosso tempo, vai com a família, vai ali, visita o irmão, e vai no churrasco, e vai em alguma coisa, mas não esquecendo do espiritual. E isso, pastor André, está faltando em nossos dias. Isso está faltando em nossos dias. A gente vai ver um companheiro ministrar e dizendo, vamos ouvir o fulano ministrar. E quando você vê o teor da mensagem, bate um desespero na alma, porque muita gente está assumindo, pastor André, a tribuna despreparado. Não sabe o que é exegese bíblica.
não sabem a hermenêutica, eles ferem o texto ao seu bel prazer. E eu queria que o senhor comentasse sobre isso, sobre o preparo, não só o preparo da criança, mas o preparo da infância. Né? Quando a pessoa nasce, ela nasceu para Cristo, então ela é um novo convertido, ela vai se alimentando devagarzinho, vai ganhando estrutura. Eu queria que o senhor, como pastor de igreja, qual é a visão que o senhor tem nos dias de hoje sobre esses que não têm um preparo, aceitou Jesus hoje e amanhã já é chamado de conferencista, a preocupação em gravar CD, quando na verdade não tem a preocupação em crescer em Cristo, de se aprofundar na presença de Cristo, de examinar as Escrituras, como disse Jesus. Eu queria que o senhor comentasse para a gente sobre isso. Como é, sendo um pastor e vendo que essa geração não está dando mais valor a esses primórdios, esses princípios da palavra, pastor André? Comenta para a gente, por favor. Eu acredito, meu amigo, que lá em Provérbios, eu estava até ministrando aqui procurando, né? Provérbios 22, versículo 6, o Salomão, ele dá um provérbio, ele dá um ensinamento muito interessante. Ele fala que você tem que instruir o menino no caminho que ele tem que andar. Pedagogicamente falando, Paulo ele foi preparado para ser grande. Então, Paulo ele foi instruído por Gamaliel, como o senhor citou lá em Filipenses 3, ele deixa isso bem claro. Ele foi instruído por Gamaliel dentro das duas, praticamente é uma das escolas mais importantes, né, dos judeus naquela época. Existia muito aquela guerra entre as escolas, né? E praticamente, quando você olha para Paulo, ele foi criado, ele foi instruído, ele foi preparado para algo grande. O que eu acho interessante, eu estava conversando isso com a minha sogra ontem, que é pastora, minha pastora, e o tema agora que eu achei muito interessante o senhor falar é a preparação. Então, o que eu estou vendo aqui, que o nicho agora é falar sobre preparação. Quando nós falamos sobre a vida de Moisés, que é um personagem que eu gosto muito de ler, gosto muito de conversar, eu não gosto muito de pregar sobre ele, eu não prego muito sobre ele, de me alimentar sobre ele em relação a conceitos. Moisés ele foi preparado para ser um faraó, para ser um general. 40 anos no Egito, depois ele ficou mais 40 anos no deserto. E ali ele teve que desconstruir o que aprendeu no Egito sem perder a bagagem que recebeu lá. Ele teve que aprender coisas novas. Ele ficou 80 anos, pastor Bruno, sendo preparado para ficar 40 anos no deserto, guiando um povo extremamente rebelde, extremamente minucioso, extremamente melindroso. O tempo de preparação é maior do que o tempo do ministério. Jesus ficou 30 anos praticamente para ser preparado para 3 anos e meio de ministério. Quando eu olho hoje no nosso contexto, eu vejo o pastor Genival Bento, e eu gosto muito daquele homem, porque ele está com 60 anos de idade, 60 e poucos anos de idade, e Deus levantou ele com 60 anos de idade para pregar para a nossa nação e seu impacto. E é uma referência para mim, porque muitas pessoas elas olham para os ministérios, pastor Bruno, e eles têm pressa. Eles têm pressa. Com 16 anos de idade, eu vou tirar por mim. Com 16, 17 anos de idade, eu queria voar, eu queria, sabe, ser um pregador que rodasse o país, rodasse isso, rodasse aquilo. E hoje, com 27 anos, eu vejo que eu não estou ainda nem preparado para isso. Então, isso significa que há um tempo de preparo para você ter coisas grandes. Quanto mais alta for a árvore, maior é a raiz. Quanto mais alto para cima ela crescer, mais para baixo ela tem que se fincar com as suas raízes. E hoje nós estamos perdendo um dos ministérios do Espírito Santo, que é a edificação. As pessoas falam muito do Espírito Santo em relação a batismo, a fruto, a dons, a poder, glória, graça, obras, mas elas perdem o conceito do Espírito Santo como edificador da igreja. Lá em Efésios 4, versículo 11, ele diz isso, né? O apóstolo Paulo fala no versículo 11, versículo 12, versículo 13, que o Espírito Santo ele dá uns para pastores, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres, outro para profetas, mas tudo isso para articular uma edificação, um crescimento do corpo, bem ajustado, bem alinhado, bem arraigado, bem junto, bem unido. E as pessoas elas não estão mais preocupadas em preparo. Nós citamos aqui Jesus, citamos Moisés, e o próprio apóstolo Paulo ele passou anos sendo preparado.
Eu tenho certeza que o senhor vai se lembrar disso. O apóstolo Paulo ele recebe um grande mover de Deus no capítulo 9 de Atos. Ele começa a ser usado por Deus, Deus o salva, Deus o enche, mas a Bíblia diz que ele Isso. fica 14 anos na sua cidade após isso. Ele estava com uma sede tremenda de pregar, de falar, mas a Bíblia diz que ele vai para Tarsis, ele volta para Tarsis e fica lá 14 anos. Para que 14 anos? Para se preparar. Deus estava preparando. Quando Jesus fala para o profeta Ananias, para aquele grande discípulo Ananias, olha, vai, batiza aquele homem chamado Saulo, batiza aquele homem, porque ele é um vaso escolhido para mim. Quando Jesus ele fala isso para Ananias, ele está revelando algo poderoso, ele está revelando algo glorioso, gente. Preparação é algo essencial. O que adianta você pregar em todas as igrejas do seu bairro, mas você não está preparado para críticas, não está preparado para ser humilhado, não está preparado para ser destruído, não está preparado para ser caluniado. Pastor Bruno, nós estamos vivendo um tempo, e o senhor sabe disso, que antigamente, a pessoa ela era inocente até que se provasse ao contrário. Hoje em dia, a pessoa ela é culpada até que ela prove ao contrário. E ainda assim ela continuará sendo culpada, mesmo provando ser inocente. As pessoas hoje elas não têm mais misericórdia, pastor Bruno. Elas tentam te matar, elas tentam me matar, elas tentam matar as pessoas, elas tentam matar chamadas, ministérios, elas tentam matar todos os escolhidos de Deus. Mas eu creio que ainda que as pessoas elas estejam passando por isso, elas têm que perceber, elas têm que entender que elas têm que estar preparadas para tudo. Elas têm que estar preparadas para esse tipo de situação. 3 áreas, todo ministério, 3 áreas, todo homem, toda mulher de Deus precisa desenvolver. A primeira área é a área emocional, pastor. A segunda área é a área cognitiva, é a área de conhecimento, é a área de informação, é a área de explanação. E a terceira área é a área espiritual. Sem a área espiritual desenvolvida, sem a área cognitiva desenvolvida e sem a área emocional desenvolvida, o seu ministério, o meu ministério, o nosso ministério não vai ter êxito. Ele não crescerá. Veja o apóstolo Paulo. Todos os escritos do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, para mim é um dos compêndios mais espetaculares da Bíblia. Você vai ver que o apóstolo Paulo, durante toda a sua vida, ele mostrou ter um preparo emocional, cognitivo e espiritual. Irmãos, não percam tempo. Não percam tempo se iludindo com o Facebook. Não percam tempo se iludindo com o Instagram. Instagram, Facebook e redes sociais é apenas um instrumento que pode ser usado para a propagação do evangelho. Mas o seu ministério não está pautado no Face, não está pautado no Instagram, não está pautado em lugar nenhum. As pessoas, elas às vezes me perguntam, pastor, você parou de postar fotos? Eu parei de postar. Eu posto uma, posto outra, posto aqui, pá. Mas eu parei com isso, pastor. Eu vi que estava sendo muito desgastante. As pessoas, elas estavam postando muito, falando muito. Tá? Eu preguei ali, virei acolá. Eu estava vendo uma pregação do pastor Nerildo Acioli. Eu gosto muito daquele homem. Ele é um homem bem, né? Bem engraçado. E ele estava falando. Os pregadores de hoje em dia, os cantores de hoje em dia, eles vão para as redes sociais, eles falam, olha, eu preguei em tal lugar e virou tudo. Olha, eu cantei em tal lugar e virou tudo. Ele nunca posta, estou triste hoje, estou quebrado hoje a pregação foi horrível, hoje a minha situação espiritual está degradante, hoje estou atribulado. Então as pessoas, elas nunca mostram a outra face do ministério. E é por isso que muitas pessoas hoje, elas estão sendo iludidas, ao invés de serem preparadas. A realidade é essa mesmo, viu, pastor André? Inclusive, o senhor tocou num ponto aí que... Porque a gente vê que os pregadores, uma boa parte dos jovens que deveriam, né, ter uma desenvoltura melhor, eles fazem isso. A preocupação é divulgar cartaz. E pode perceber que todo culto a chaleira virou, o bico torceu e a tampa voou. Eu não sei o senhor, mas eu, particularmente, todas as vezes que eu vou ministrar, eu passo mal em cima do púlpito. Eu sou assim, minha pressão cai, eu sinto um temor muito grande. E existe uma coisa que os oradores de hoje, pastor André, tem que entender uma coisa, que quando a gente assume a tribuna, a gente não está falando para qualquer povo. É a noiva do Cordeiro. O senhor é casado hoje, eu sou casado. E a gente sabe que por mais espiritual que a gente seja, se alguém fala alto com a nossa esposa, meu Deus do céu, o cordeiro, ele entra e daqui a pouco sai um leão
Isso você não deixa de ser espiritual. Isso você cumpre o que diz as Escrituras. Jesus falou assim: vós, marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Então a gente vê, falou mais alto, meu irmão. Olha, rapaz, eu já fico nervoso só de falar. Então o que acontece? Se a gente que é ser humano não permite, não gosta que alguém maltrate um dos nossos, imagina como fica Cristo se remoendo no trono e vendo esses doidos afrontar, ferir a sua igreja. Eu não estou dizendo que Deus não corrige, ele corrige, mas é Deus quem faz. É Deus quem dirige. Eu, particularmente, pastor André, sinto muito temor. E todas as vezes que eu ministro, que Deus me direciona uma palavra um pouco dura, eu fico a semana toda passando mal. Eu me sinto mal. Eu disse, meu Deus do céu, o peso do ministério, o peso daquilo que Deus te entregou. E de fato, pastor André, de fato, está faltando preparo. Os obreiros, se tiver algum pregador aí na live aí, ó, você que tem a ânsia de ser obreiro, a ânsia de ser pastor, Jesus primeiro disse assim, ó, para os seus apóstolos: vinde, vinde, e eu vos farei. Depois de 3 anos e meio, pastor André, aí está escrito assim, ó, ide. Mas ide para onde? Ficar em Jerusalém. Quando vocês forem cheios, aí vocês saem para pregar. Não adianta pregar se não tiver cheio. Fique em Jerusalém. Seja cheio. Quando o poder descer, aí vocês saem. E está faltando, pastor André. Infelizmente, mas que Deus tenha misericórdia. Eu acredito, pastor André, que Deus vai mudar essa situação. Eu acredito que Deus vai reverter essa situação. O apóstolo Paulo, pastor Bruno, o senhor tocou numa questão muito interessante. O apóstolo Paulo ele fazia uma distinção muito grande do ministério da palavra com o serviço na igreja. Há uma diferença hoje, como pastor auxiliar, estou auxiliando meu presidente, estou auxiliando quem quiser ser auxiliado, eu estou aqui para servir, mas eu conversando com o meu presidente, que é o meu mentor hoje, e o meu pastor, eu vejo uma grande diferença, pastor Bruno, entre ser pregador e ser pastor. O que eu vejo é que muitos pregadores, eles acham que porque leu alguns livros, ou porque o povo vem com eles quando ele prega, ou porque o povo grita e pula, eles acham que tem uma certa autoridade a mais do que os pastores. Eles acham que tem uma certa influência a mais do que os pastores. E eles acham até, alguns deles acham que tem autoridade para ensinar pastores. E isso é um grande equívoco, porque ser pregador é uma coisa, pastor Bruno. Agora, você ficar lá e cuidar de ovelha é bem diferente. Você dar um bocado de feno para um cavalo comer é uma coisa. Agora, você cuidar do cavalo, você aguentar os coices, você aguentar os relinchos, você pegar o cavalo e andar, e passear, e domar, e ensinar, e cuidar, é outra bem diferente. Se você fazer essa analogia, né, entre os animais, você pregar para um povo, para um púlpito ali, para um povo de 400, 500 pessoas, é muito fácil, pastor Bruno. Agora, você cuidar dessas 500 é bem difícil. Ser pregador é uma coisa, pastor. Ser pastor e cuidar é bem diferente. É por isso que muitos pregadores, quando eu vejo descendo o rei, descendo pau em pastor, o pastor errou nisso, o pastor não tinha que ser assim, o pastor não pode falar assim, o pastor não pode agir dessa forma, eu falo para eles baixar a bola deles, eu falo para eles ficar na deles, eu falo para eles ficar, meu pastor me proibiu de tal coisa. Eu falei, eu também proibiria se você fosse minha ovelha. Por quê? Porque ser pastor é uma coisa, ser ovelha é outra, ser pregador é bem diferente. O apóstolo Paulo, quando você vê os escritos do apóstolo, ele faz uma diferença muito grande sobre isso. Uma coisa é você pregar, outra coisa é você ficar na porta. Uma coisa é você pregar, outra coisa é você ficar no púlpito dando apoio, suporte. Tem obreiro que senta no púlpito e não percebe a importância que ele tem sentando no púlpito. Quando o obreiro senta no púlpito, ele está dando exemplo para a igreja. Quando o obreiro senta no púlpito, ele está demonstrando suporte ao pastor. Quando o obreiro senta no púlpito, ele está mostrando obediência e lealdade ao ministério. Quando o obreiro senta no púlpito, ele está mostrando que ama a comunidade que ele mora, que ele reside, que ele congrega. Pregar, pastor, pregar hoje, na minha opinião, não é difícil. Pregar também não é fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Porque a gente aprende, pastor, a ser dependente de Deus. Quem é pregador, o senhor que é pregador, sabe disso. A gente aprende a ser dependente do Senhor.
E o apóstolo Paulo, nessa questão da preparação, ele faz uma distinção muito grande. Você citou 2 Timóteo, 1 Timóteo, o apóstolo Paulo ele está preparando Timóteo para ser um pastor, ele está preparando Timóteo para ser um grande obreiro, para ficar fixo em um lugar. Porque até então Timóteo estava na itinerância junto com o apóstolo Paulo. Agora, Timóteo, eu vou virar a chave, meu filho. Eu vou virar a chave. Agora você vai ficar aí cuidando em Éfeso. Agora você vai ficar aí pastoreando. E eu vou te dar as instruções. E aí muda completamente a vibe. Você entende? Então tudo isso é preparação. Eu vejo que o apóstolo Paulo, ele cuidava muito disso. As 2 cartas pastorais que ele escreve para Tito e para Timóteo são cartas que mostram que ele estava totalmente de acordo com uma preparação mais afinca, mais incisiva com esses homens, né? Para que eles pudessem ser o mais eficaz possível. Tem um grande pregador, pastor, que eu vou te passar agora, chamado T.D. Jakes, que eu acho que o senhor já deve ter ouvido ele falar. O T.D. Jakes, ele fala que o sonho dele nunca foi ser famoso, mas era ser eficaz dentro da igreja dele. E por ele ser eficaz dentro da igreja dele, é que fez com que ele se tornasse famoso e uma referência hoje. Hoje, a revista Times chama o pastor T.D. Jakes do pastor da América, Pastor of America. Por quê? Porque ele simplesmente decidiu ser eficaz dentro da igreja dele. Então eu vejo muito pregador, muito obreiro, desprezando a igreja local e superabundando, colocando, maximizando outras comunidades. Você exalta outras comunidades, outras igrejas, porque você não congrega lá. Porque se esses pregadores congregassem lá, eles não estariam exaltando tanto quanto deveriam, né? Então eu acredito que o apóstolo Paulo, ele é um exemplo de preparação e de preparador. Ele é um grande exemplo de discípulo e é um grande exemplo de mentor também. Inclusive, pastor André, só dando uma pausa aí, eu quero cumprimentar o pastor Cláudio Mota. Ele chegou aí. Deus te abençoe, pastor Cláudio Mota. Fica aqui o meu sincero respeito para o Senhor. Pastor André, o senhor falou algumas coisas interessantes, e só para a gente mudar de tópico aqui, falar sobre a conversão do apóstolo Paulo, mas só para tocar nisso, o senhor disse concernente a pregador que gosta de falar do pastor, gosta de bater no pastor. Inclusive, eles precisam estudar um pouco, porque a teologia pastoral, isso aqui é faculdade, gente. Vocês vão fazer teologia. Uma das matérias é a teologia pastoral. O pastor, ele não tem que ter uma visão, segundo a teologia pastoral, uma visão do problema em si, mas ele tem uma visão de um todo que está acontecendo. Já pensou, olha lá, psicologia, gente, aí, ó. Você tá entendendo, gente? Então, assim, o cara quer chegar e quer abalar tudo e quer detonar tudo e não conhece psicologia pastoral. De fato há uma grande diferença entre você ministrar e você ser pastor. Tem pastor que ele é pastor e pregador, mas tem pastor que ele não prega, ele só pastoreia. Sim. E o cara não entende isso. Felipe Cabral, Deus te abençoe, pregador da palavra. E o cara não entende isso. Outra coisa, pastor André, o cara quer sair pregando por aí. Ele é o homem do cartaz. Tem que trabalhar na política, é o cara do cartaz. Quando, na verdade, as escrituras dizem assim, ó, primeiro, Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. O cara não gosta de Jerusalém, mas quer ir para Samaria. Se o pastor de Samaria chegar em Jerusalém e falar assim, você conhece o mano lá? Foi lá em Samaria, abalou tudo. Quem? Ele congrega aqui? É nada. Vou mandar o secretário lá pesquisar, porque eu nunca vi. Não vejo na oração, não vejo na doutrina, não vejo no círculo de oração. Eu não vejo quem é esse cara. Aí o cara da Judéia chega, pastor, ó, pregou em Samaria e o cara pregou na Judéia. Tá nos confins da terra já, mas Jerusalém não o conhece. Como é que pode isso, rapaz? O cara não tem raiz em Jerusalém, mas quer abalar Samaria, Judéia e os confins da terra. Eu fico indignado com isso, pastor André. Não tenho estrutura para isso. Fui ministrar numa igreja... Desculpa, pastor. Lembrando, eu não sou contra o marketing virtual, digital, não sou contra, tem que fazer mesmo, é uma arma que nós temos. Eu não estou podendo pregar em igrejas, o pastor Bruno não está podendo pregar em igrejas, não fazer uma live, acabou. Eu não sou contra. O que eu sou contra é a pessoa maximizar, colocar todas as suas forças no digital, na aparência, no estereótipo,
e esquecer a sua intimidade com Deus, a sua intimidade com a sua igreja, a sua vida com o Senhor. É isso que eu sou contra. Agora, se o cara anda em conformidade com a congregação dele e usa o marketing digital, aí é diferente. Aí a gente tem vários exemplos de pastores que são. Isso se chama, pastor, que é uma palavra que tem sido esquecida, isso se chama integridade. É uma pessoa que é inteira. Ela não é pela metade. Não, é isso Pode. mesmo. Eu também não sou contra, não. Eu estou falando do cidadão que quer abalar o mundo todo, mas não tem raiz em Jerusalém. Ele é Isso. pastoreado por quem? Pastor André, um dos maiores problemas da igreja de Coríntio era aquele grupo que dizia assim: uns seguem a Pedro, outros seguem a Paulo, outros seguem a Apolo, mas nós somos de Cristo. A história Sim. diz que esse que dizia nós somos de Cristo, dizia assim: Jesus é o nosso pastor. A gente não tem pastor terreno, não. A gente não é É. subordinado a ninguém, não. Esses caras Sim. tá aí. Esse espírito tá aí, pastor André. O problema Sim. é esse. Aí eu fui Sim. pregar numa igreja, estou sentado no altar, deram oportunidade para um cidadãozinho, e eu estava Sim. na época com um anel de teologia no dedo e tal. Ele olhou para trás e falou assim: esses pastorzinhos. Eu digo, ô rapaz, ele achou tampa para a panela dele. Ô pastor André, Não eu dá, digo, né, Bruno? rapaz, quando eu assumi a tribuna, Não eu disse, dá. pastor presidente, eu disse, ó, o senhor é meu amigo. Só que na Sim. tribuna eu sou servo do Senhor. O apóstolo Paulo disse assim: aos que pecarem, sejam corrigidos publicamente, para que aos demais lhe causem temor. Eu disse: na igreja Sim. não tem pastorzinho, não vem desafiar ninguém em cima do altar. Rapaz, quando acabou o culto, quiseram me bater na porta da igreja. Ele quis me bater porque ele disse que eu tinha que falar onde é que estava escrito isso aí, porque eu não disse a referência, que é 1 Timóteo 5:20, se não me falha a memória. E o irmão dele disse assim: irmão, você pregou sobre Elias e disse que Elias foi reconhecido pelas vestes de camelo que ele usava, e eu não estou de paletó e gravata. Eu disse: querido, desde quando paletó e gravata é roupa de crente? Mas aí é Advogado bobo usa. demais, hein? Aí é Ah, bobo rapaz, demais, hein? quiseram me bater na porta da igreja, pastor. O É senhor não está bobo. entendendo. É o Gente boba. desestruturado. São aqueles que não têm raiz em Jerusalém e quer ficar debatendo, achando que tribuna é lugar para isso e a gente tem mais o que fazer. Pastor André, eu não tenho Pastor, saco para isso. Não. Oi, pastor, é um livro que eu amo muito, pastor, Provérbios. Provérbios é um livro que eu amo oi. muito. Salomão, ele dizia lá no capítulo 22 também, ele disse assim, ó, corrija o sábio e ele será mais sábio, corrija o Sim, tolo e terás um inimigo. é isso aí. É isso O aí. seu erro, o Acabou. seu erro foi, o seu erro foi tentar ajudar um tolo que queria continuar Rapaz, sendo mas, tolo. rapaz, ele arrumou problema. Pois bem, vamos lá, gente, senão a gente fica enrolado aqui. É, Pastor, pois bem, Paulo tornou-se aí perseguidor da igreja. Ele sim, mesmo dissera lá em Atos 22, se não me fala a memória, que ele fez sim, muitos irmãos negarem o nome de Cristo por sim, conta da perseguição. sim, Mas ele acaba se tornando, pastor, se tornando, não é? Um dos que na época era chamado de o caminho, acaba se sim, tornando um daqueles que vai agora peregrinar pelo caminho. sim, Ele persegue o caminho e sim, encontra o Deus do caminho. Quando ele isso, vai perseguir os irmãos, Jesus lhe aparece e diz: sim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Em Atos capítulo de número 9. sim, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele diz: quem és tu? E ele diz: eu sou Deus a quem tu persegues. Isso daqui, sim, pastor, é algo tremendo, porque sim, ninguém vê nada. Só sim, quem vê é o apóstolo. Então, o que eu vejo aqui, pastor André, eu já abro um parênteses para dizer que Deus não precisa analisar currículo de ninguém para o salvar. Deus sim, não precisa analisar o que as pessoas fizeram para salvá-las. Deus é soberano. Está escrito sim. assim, ó, que a Deus pertence o querer e o E o efetuar. efetuar. E acabou. Então a gente vê que Deus não olha o currículo e nem quantas pessoas esse homem matou, mas Sim, decide alcançá-lo por sua graça, decide alcançá-lo por tua misericórdia. Ele fica 3 dias jejuando, pensando nas ideias, tem que jejuar. O sim, Senhor alcança
ele, através de Ananias, diz: Ananias, olha, vai lá na rua direita e tem um camarada lá chamado Saulo de Tarso. O cara quer apresentar para Deus o currículo e dizer: Sim. Senhor, ele é perseguidor da sua obra, ele é perseguidor do seu reino. E é o seguinte, Senhor, não vai dar não. Aí o Senhor lhe fala assim: levanta-te e separa, porque ele, para mim, ele é um vaso escolhido. Olha isso, pastor André. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Sobre pessoas que são alcançadas, independentes do currículo que elas fizeram. Ou seja, daquilo que elas fizeram. Ela vai arrumar um serviço, ela tem que apresentar um histórico. Qual é a sua experiência? Experiência disso, experiência daquilo outro. Com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Deus, ele olhou para o André e disse: eu quero derramar graça sobre você, vou derramar minha bondade sobre você, vou te tomar pela mão, te colocar de pé e não devo satisfação a seu ninguém, como tantos outros e outros e outros. Eu gostaria que o senhor pontuasse aí para os nossos irmãos essa parte em que Paulo, ele encontra com o Senhor e que ele é transformado aí nesse vaso escolhido. Eu acredito, meu amigo Bruno, eu estava conversando esses dias com um colega meu sobre o encontro com Deus. Esse encontro Sim, de Jesus com aquele homem na estrada para Damasco foi uma das conversões mais impressionantes registradas dentro da Bíblia, né? E o cristão, pastor, ele pode ser convencido ou convertido. Então tem essa diferença. Ele pode ser ou convencido ou convertido. O que é o convencido? O convencido é aquele cristão, aquela pessoa que vai para a igreja, ora, ela lê a Bíblia, ela glorifica, ela sabe, ela conhece Deus, ela fala de Deus. É tão bonito ela ouvindo falar de Deus. Ela é uma pessoa convencida, ela convenceu Jesus, mas ela ainda não teve um encontro com Deus. Ela ainda não teve um encontro com Cristo. E o convertido não, o convertido ele sofreu a conversão, a metanoia, né? Que é aquilo que o apóstolo Paulo chama de metanoia, a mudança de mente, a mudança de estrutura, a mudança de natureza. É necessário vos nascer de novo. Então, o convertido e o convencido estão dentro da igreja hoje em dia. E a minha oração hoje em dia é que os convencidos tenham um encontro com Deus. Porque se eu estou na presença de Deus hoje, pastor, é porque eu tive um encontro com Deus. E não fui eu que encontrei ele, foi ele que me encontrou. Não fui eu que corri atrás dele, foi ele que veio até mim e me encontrou. É como diz a Bíblia lá em 1 João capítulo 4. Nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Então, assim, não há mérito em nós, não há graça em nós, não há nada em nós que ele pudesse ter olhado e dito assim: esse homem é merecedor, essa mulher é merecedora. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém merece estar na presença de Deus, ninguém merece sentir a presença de Deus, ninguém merece ser batizado pelo Espírito de Deus, mas nós recebemos pela graça, nós recebemos esse favor imerecido, o favor que não merecemos. Então, sem encontro com Deus, pastor, se as pessoas não forem até o Val de Jaboque, elas nunca serão transformadas de Jacó para Israel. Nunca. E o que nós temos visto hoje, pastor, são Jacós dentro da igreja que não querem essa luta com Deus, essa transformação com Deus. Sabe por quê, pastor? Porque descer até o Val de Jaboque é ser tocado. Descer até o Val de Jaboque é segurar o anjo até cansar. Descer até o Val de Jaboque é sair de lá mancando. Descer até o Val de Jaboque é sair de lá com a conjuntura destruída, com o físico tocado. E nós sabemos que o Espírito Santo ele toca, ele nos move, ele nos mostra. Então as pessoas elas não querem esse encontro com Deus, elas não querem ser encontradas com Deus e por isso elas fogem. Mas não tem como fugir, porque o próprio Jesus disse para o apóstolo Paulo: Paulo, duro é para você fugir, lutar contra os meus aguilhões, lutar contra aquilo que eu decidi em você. Quando a Bíblia fala de eleição, pastor Bruno, eu não uso ela para salvação, porque eu sou arminiano. Eu acredito que a graça de Deus ela vem sobre nós, e a salvação é dom de Deus, e ela é para todos aqueles que Jesus chamar. Eu acredito nisso. Agora, quando falamos de eleição, eu identifico esses versículos de predestinação e eleição como a escolha de Deus. Eu acredito que Deus ele tem os seus escolhidos, pastor.
Tem um pastor aqui que eu não sei se o senhor conhece, acho que o Brasil não conhece, ele congrega aqui na minha cidade, em Goiânia, ele é chamado de Gilmar Santos. Esse pastor Gilmar Santos, ele um dia estava comentando que no futebol tem os seus escolhidos, a cadeia tem os seus escolhidos, você vai para o reino de Satanás, Satanás tem os seus escolhidos. E dentro da Isso. igreja, dentro do corpo de Cristo, Jesus também tem os seus escolhidos, tem os seus separados. Tem aqueles que Deus ele chamou para um propósito eterno. Tem aqueles que Deus chamou para um propósito. Então, Paulo teve esse encontro com Jesus. E esse encontro revelou esse propósito de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 10, que Deus o chamou desde o ventre da sua mãe para a pregação da palavra. Então, assim, muito antes dele lutar com Jesus, ele já era escolhido. Muito antes dele matar cristãos, ele já era escolhido. Muito antes dele andar naquela estrada para Damasco, ele já era escolhido. Então, assim, Jesus, ele é poderoso para nos encontrar e para mostrar para as pessoas a necessidade desse encontro com Deus. É verdade, viu, pastor? Inclusive, as escrituras é que dizem, né? Não vos escolheste vós a mim, mas eu Sim. vos escolhi e vos nomeei para que vás e deis fruto. João E 15. acabou. E Isso. acabou. Isso. Agora, o senhor tocou num ponto aí que é. Eu estava falando nisso hoje aqui em casa. Sim. Sobre pessoas que estão na igreja, mas estão simplesmente por estar. Sim. Essa é a realidade. Estão por Sim. estar. O senhor tocou num Sim. ponto que é o Jacó, mas que mantém ainda a identidade de Esaú. É o Sim. Jacó dizendo, eu sou Esaú, quando na verdade ele é o Jacó e que Sim. precisa ser tocado. O engraçado, pastor André, é que parece que as pessoas precisam ser tocadas para confessar, né? Porque É. Jacó confessa depois que ele é tocado. Ele é tocado e o Senhor diz, seu nome. Eu sou Jacó, então não te chamarás mais Jacó. Então a gente Sim. vê, pastor, que está faltando isso. Está faltando as Sim. pessoas entenderem que estar no grupo de irmãs, estar num grupo de obreiro, estar Sim. num grupo de mocidade, adolescente, ou seja, lá em que posição ministerial que Sim. você esteja, não lhe Sim. garante o encontro Sim. com Cristo. Mas existe, Sim. tem que haver uma vida diária, pastor, sabe? Uma vida Sim. constante, uma vida, Sim. né? Aquela constância na oração, na humildade, na leitura Sim. bíblica da palavra. Rapaz, a gente encontra alguns irmãos por aí que você vai dizer assim, rapaz, eu acho que você não encontrou Cristo, não. Eu acho que você Sim. está precisando voltar para Jesus. Temos aí, rapaz, temos aí que a gente encontra que não tem a estrutura bíblica para tratar as coisas e sai jogando praticamente, pastor André, as pessoas no meio da rua. Eu fui atender uma igreja uma vez e disse para o pastor, pastor, eu preciso ir no toalete. E ele disse, ó, sai do templo e vira à esquerda. No final, rapaz, quando eu estou passando no corredor, eu vi um diácono oprimindo um adolescente de aproximadamente, devia ter uns 12, 11, 12 anos. E eu passei bem devagar, que eu percebi que ele estava oprimindo o rapaz, eu percebi, e eu disse, eu vou passar devagar para me ver o que está acontecendo aqui. Ele oprimindo um adolescente porque o adolescente estava usando uma bermuda na rua. Eu percebi a conversa. Eu olhei e digo, meu Deus do céu. Eu digo, eu não vou nem discutir. Porque eu penso assim, pastor André, se a denominação não permite, o regulamento interno, a gente respeita. O regulamento Sim. interno trata devagarzinho. Não Sim. vai oprimir a pessoa, não. Eu Sim. disse, rapaz, esse cara está precisando voltar para Jesus, mas eu vou sair de perto? Porque Pedro andou com a faca há 3 anos e meio, Jesus nunca falou nada. Então é melhor sair de perto, porque eu fiquei pensando, disse, como pode? Então a gente vê, pastor, que existem pessoas que estão na igreja, mas está por estar, mas que, se Deus permitir, elas vão ter encontro com o Senhor, assim como teve Jacó no Val de Jaboque. Pois bem, pastor André, eu quero comentar com o senhor aqui, pulando alguns tópicos aqui, vamos pular aqui
a primeira viagem de Paulo, e a Sim, segunda diz que ele vai para Macedônia. E o Senhor o leva a Macedônia com o propósito de libertar uma moça. Atos 16. Aqui, isso, e aqui entra, pastor André, um ponto que é um ponto-chave. A Sim, espiritualidade do crente, a sua comunhão com Cristo, porque aquela mulher está enganando a cidade. Aquela sim, mulher está enganando todo mundo, porque a Bíblia diz que o espírito entrava nela, o espírito de adivinhação, e ela sim. enganava meio mundo. Isso Inclusive, a mesmo. Bíblia diz que ela tinha senhores, pessoas Sim. que compravam aquela Ganhavam, né? escrava, Sim, ganhavam em cima dela. Eu estava ouvindo o pastor Abílio dizer uma vez que a empresa luciferiana foi implantada naquela cidade, e como pessoas foram enganadas, e agora chega Paulo, vai procurar um lugar para orar, sim, e o texto bíblico diz que Paulo olha para ela, e logo tem um discernimento que aquela mulher estava oprimida, e ele chega perto dela e ela professa dizendo assim, sendo o espírito imundo, lógico, o pai da mentira, mas ela diz a verdade, dizendo, estes homens são servos do Altíssimo, é e isso mesmo. o que eles pregam é a verdade, acredite neles. Aí vem Paulo e diz, saia desta vida, em o nome de Jesus. E a moça é Sim, liberta. Paulo é preso, pastor André, é açoitado, mas a fé de Paulo não é abalada, porque o sim, texto diz que ele vai cantar louvores no plural, capítulo 16, versículo de número 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, enquanto sim, outras pessoas os escutavam. Enquanto eles cantam e enquanto eles oram, Deus decide trabalhar, abrindo a porta, abalando a estrutura. Deus decide quebrar os grilhões, e não só isso, mas através de Paulo, Deus decide salvar não só o carcereiro, como a sua família. Eu sim. queria, pastor André, o senhor hoje sendo pastor, tendo essa experiência toda, eu gostaria que o senhor comentasse, porque tem muita gente, pastor, que não aguenta o baque da vida. Tem Não, muita gente que não aguenta as pancadarias da vida. Ele faz uma oração ali por alguém, quando o diabo se levanta, ele não aguenta o vento da vida. Mas nós temos um não. exemplo que Paulo expulsa o demônio, Paulo ele é açoitado, mas ele canta. E enquanto ele canta e ora, tem alguém que estava observando e quem sabe pensando assim, nossa, ele foi açoitado, nossa, ele apanhou muito. Por essa Isso fé, mesmo. eu quero essa fé também. Eu quero ser encontrado por essa fé também. Inclusive, o texto diz que nenhum preso foi embora. E eu Todo acredito, mundo pastor foi. André, que o que segurou não foi só o temor do que aconteceu, mas foi os louvores e a oração que o apóstolo Paulo e Silas estavam cantando e orando. Eu queria que o senhor falasse sobre essa estrutura do ministério mediante as perseguições. Eu acredito, pastor, é igual nós estávamos comentando no início, né? Não tem como a pessoa ela ter um ministério sem estar preparada para ser atacada, sem estar preparada aí para ser destruída ali de certa forma. Alguma área dela vai ser quebrada, né? Eu tenho trabalhado muito nessa pandemia algumas questões de processo. Eu tenho trabalhado muito essas questões de processo. Todo cristão, pastor, ele precisa entender que ele tem que ter princípios, propósitos, promessas e processos. Então, a vida do crente está pautada em princípios, propósitos, promessas e processos. É muito fácil você falar só das promessas. É muito fácil você falar só da glória futura. É muito fácil você falar dos propósitos de Deus para a sua vida. É muito fácil você falar de princípios. A coisa pega, pastor, é no processo. Porque Deus é aquele tipo de Deus que coloca você no processo e não te avisa, não te explica o porquê. Ele simplesmente te coloca. Dentro da pedagogia, pastor, você faz a lição para depois aprender a prova, para depois fazer a prova. Você aprende a lição para depois fazer a prova. Deus, ele é um pedagogo que faz ao contrário. Ele aplica a prova para depois te ensinar a lição.
Ele aplica a prova para depois te ensinar a lição. E é por isso que no meio do processo, você muitas das vezes não vai compreender, você não vai entender o porquê que a ação de Deus está acontecendo daquela forma. O porquê que tudo aquilo está acontecendo. O apóstolo Paulo, ele era um grande homem de Deus. Silas era um grande homem de Deus. Por que passar por aquilo? Por que ele teve que passar por aquilo? Vale a pena passar? Eu estava vendo que no início da live o senhor estava comentando sobre o tribunal de Cristo. Dentro do tribunal de Cristo, quando as obras forem provadas, como está lá em 1 Coríntios 3, quando as obras elas forem provadas, o senhor acha que aquela ação de sofrer pela igreja não vai ser pautada? Aquela ação de tomar açoite não vai ser pautada? Os cristãos que morreram no Coliseu não vão ser pautados? Os cristãos que foram açoitados, mortos, tanto na Idade Média, como nas perseguições que aconteceram, as guerras que aconteceram dentro do Império Romano, atrás dos cristãos até o século III. Você acha que isso tudo não vai ser pautado? Vai ser pautado, vai ser lembrado. O apóstolo Paulo, ele tinha, pastor, confiança naquilo que ia acontecer depois. Ele tinha confiança nas bênçãos futuras. E é por isso que ele tinha estrutura de passar por tudo que ele tinha que passar. Eu acredito que o apóstolo Paulo ele passava por tudo aquilo também por conta da espiritualidade. Ele era um homem espiritual. A espiritualidade, ela te conforta. A espiritualidade, ela te mostra o propósito do processo. Ela te mostra o propósito da dor. A espiritualidade, ela te revela o porquê você está passando. E se ela não te revelar o porquê das coisas, ela vai te explicar como passar por elas. O problema do cristão, pastor, é que eles oram para Deus tirar eles do deserto. Mas eles nunca oram para Deus fortificá-los no meio do deserto. Porque quando o salmista fala que nós temos que ter e crer na mesa preparada no deserto, irmão, para eu ter uma mesa preparada no deserto, eu tenho que estar no deserto. Então não adianta eu fugir do deserto. O deserto é um processo, não é o propósito. Ou seja, o deserto é um lugar que eu vou passar, não é um lugar que eu vou morrer, não é um lugar que eu vou morar. É um lugar onde eu vou passar, é diferente. Então eu acredito que o apóstolo Paulo ele tinha essa confiança, ele tinha essa consciência. Olha só que contraste. Em Atos 16, ele ora, as prisões se abalam. Em 2 Timóteo 4, ele está preso, quase morrendo, e as prisões não se abalaram. Ninguém foi visitá-lo. Ninguém estava com ele além de Lucas. E ele ainda diz que na hora do julgamento, ninguém esteve com ele. Mas a Bíblia diz que Deus fiel, o Deus, o Jesus fiel, nunca saiu do lado dele, e ele fala assim, e ele fechou a boca do leão. Isso é sensacional. Então a confiança que ele tinha na presença de Deus sobre a vida dele era tão excepcional, era tão acima do comum, que ele conseguia passar por tudo isso. Ele conseguia passar por críticas, não é? É como diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Ele dizia assim, em tudo estou acostumado. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Sei ter tudo e também sei ter nada. Sei ter fartura como ter fome. Sei ter em abundância como padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, e olha que Filipos, né? Filipenses foi uma carta escrita a Filipos, que foi justamente a cidade onde as prisões se abalaram. E Paulo estava preso, né? Porque Filipenses é uma epístola que ele escreve na prisão. Filipenses, Colossenses, são as epístolas que ele escreve atrás das grades. E ali no meio daquilo tudo, os teólogos ainda chamam Filipenses da epístola da alegria. É uma das epístolas que o apóstolo Paulo mais fala. Filipenses 4, versículo 4, ele fala assim, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, ele, no meio da prisão, no meio de toda aquela tortura, ele tendo motivo para ser o pior de todos, ele ainda conseguia fortificar pessoas. Então a espiritualidade do apóstolo Paulo era acima do comum. E é esse tipo de intimidade, esse tipo de espiritualidade que está faltando dentro da igreja. Eu acredito que esse tipo de espiritualidade está faltando por conta de falta de referência. Se a gente tiver referência no meio da igreja, com esse tipo de base, aí nós vamos ter a esperança de ter jovens espirituais, obreiros espirituais e assim por diante. É justamente isso, pastor. É justamente isso mesmo. Falta de referência. Eu estava comentando, já vou voltar para falar sobre guerra concernente ao ministério,
Mas eu estava vendo esses dias uma jovem, eu não vou citar o nome dela aqui por ética, mas se houver necessidade, eu cito que não há problema algum. Ela dizendo para não ser obediente aos pastores, uma jovem cantora gospel, né? Tatuou o Sim. braço inteiro, o corpo todo, rapou a cabeça aqui na lateral. Aquilo, eu estive pesquisando, e é um símbolo sobre o lesbianismo. E ela dizendo, não ouço os seus pastores. E ela pega um livro dizendo assim, Deus falou comigo nas crônicas de Nárnia. E eu disse lá na igreja, um pouco antes da pandemia, eu disse, irmãos, vamos tomar cuidado com referências, com o que os nossos jovens saem ouvindo. Porque nem todo mundo que canta, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, está sendo ouvido pelo Eterno. Eu disse isso hoje. Eu disse, nós temos que tomar muito cuidado com essas referências, inclusive nisso, pastor, aonde houve o terremoto que o senhor citou aí, Filipos, foi abalada pela presença, a carta da alegria, é justamente o que o apóstolo Paulo escreve para eles, né? Um tesouro, na minha ótica de enxergar, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, é um tesouro inaudito. Quando Paulo vai dizendo, e ele sendo Deus, não teve por ganância ser Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Olha a referência, esvaziar de si mesmo. Isso aqui é tremendo, pastor André. Ele deixa um trono de glória para ser obediente, para ir para a cruz, para morrer. E qual é o prêmio? O prêmio é que Deus exaltou o seu nome soberanamente. Esse nome se dobrará a todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessará que este nome é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu dizia, Isso. pastor André, no início, sobre o tribunal de Cristo, nós vamos até tratar isso lá no final, porque Paulo comenta algo sobre isso em 1 Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4. Sim. Eu disse aos irmãos que a intenção dessa live será julgada. Sim. O propósito de que eu, o Senhor e os irmãos estão aqui serão julgados. Se esta live, pastor André, será julgada, quem dirá o sacrifício dos irmãos que partiram, que foram degolados, com os irmãos que nunca viram a luz do sol? Eu indico aí para os irmãos, vão ler as Catatumbas de Roma, vão ler o livro dos mártires, pessoas que viveram em cidades subterrâneas, que nunca viram a luz do sol, mas que foram fiéis até a morte. Entre outros, que foi colocado em estaca para iluminar o caminho de Roma. Não é como o caso da irmã Blandina, que inclusive é o nome da minha sogra, viu? Blandina. Amarraram ela, pastor André, amarraram ela. Não estou dizendo que a minha sogra vai ser amarrada, não, mas amarraram ela. E antes de atear fogo nela, ela diz assim, dizei aos meus filhos que não neguem a Cristo, porque eu estou indo ao encontro dele e breve nos encontraremos lá. Isso é uma fé fortificada. Isso é uma fé inabalável. Acreditar de fato no Cristo a quem ela foi chamada e não abaixou a cabeça mediante as perseguições. Não é? É aquilo que Paulo diz aos irmãos em Éfeso, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, as hóstias da maldade, os dominadores desse século. Então a gente vê, pastor André, que enquanto o senhor está aí em Goiânia, eu estou aqui em São Paulo, São Bernardo do Campo, sobre nós há uma guerra tremenda agora. Anjos guerreiam contra os demônios para nos guardar. E esse sacrifício da igreja não será julgada? Será julgada. Será julgada. Aqueles que perseverar até o fim, naquele dia, receberão seu galardão. Contrapartida, outros entrarão no céu por um fio da graça e da misericórdia. Enquanto uns, pastor André, serão galardoados e terá seu galardão grande, outros entrarão pelo fio da misericórdia, o fio da bondade que os alcançou na última hora, pastor André. Então falta não só referência, mas falta para a igreja de hoje, uma estruturação espiritual. Pois bem, pastor André, vamos caminhar aqui.
Se não, meu Deus do céu, eu quero liberar o senhor aí. Eu sei que o senhor tem os seus afazeres. E a gente, Amém. eu quero liberar o senhor aqui. Amém, assim seja. Pois bem, pastor André, para a gente concluir, eu quero comentar com o senhor aqui o que disse o apóstolo Paulo para Timóteo na sua segunda carta aqui. Paulo dá 4 recomendações para ele. Sim, O primeiro está no capítulo 1, versículo 8. certo. As 4 recomendações, e ele diz assim: portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Isso é uma recomendação. Sim, Paulo está dizendo: eu estou partindo, mas não tenha vergonha de dizer quem você é. sim, Não tenha vergonha, Timóteo, da estrutura espiritual que eu tenho para ti, que nós juntos granjeamos. Inclusive, Paulo disse para Timóteo, né? Eu te dou o conselho, Timóteo, o meu conselho é esse: que você desperte o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos, né? Despertar os dons ali no grego é soprar sobre brasas, que haja brasas sobre ti, Timóteo. Então nós vemos, pastor André, isso que Paulo disse, não, primeiro, não tenha vergonha, e eu gostaria que o senhor comentasse isso. Primeiro, não tenha vergonha. Segunda recomendação, capítulo 2, versículo 1, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em forte. Cristo Jesus. Isso é lindo. Primeiro, não tenha vergonha. Segundo, fortifica-te na graça, Timóteo. Isso daqui é tremendo, pastor André. A terceira recomendação que eu gostaria que o senhor comentasse está no capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e fostes inteirado, sabendo que de quem tens aprendido. Permaneça. Inclusive, foi Salomão quem disse: não remova os marcos antigos, que foi edificado pelos vossos pais. Sim, E a quarta recomendação, pastor André, está no capítulo 4, versículo 2. Paulo diz que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, redáguas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. E a gente já sim. parte para o final falando sobre as 4 necessidades de Paulo. Eu gostaria que o senhor comentasse com a gente sobre isso aí, sobre o não tenha vergonha, sobre o fortifica-te, permanece no que aprendeu e pregue a palavra. Gostaria que o senhor comentasse Sim. para nós, por favor. E é igual nós estávamos comentando no início da live, pastor Bruno. O apóstolo Paulo ele deu várias e várias e várias recomendações, né? Portanto, por exemplo, lá em 2 Timóteo mesmo, 1 Timóteo 1,6, né? Que ele fala para ele despertar o dom que há nele. E em 2 Timóteo 1,14, ele fala para guardar o bom depósito, ele fala para guardar aquilo que Deus tem colocado, né? Aguarde o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. E depois ele dá mais recomendações, por exemplo, dentro dessas epístolas, o 2,14, igual o senhor falou, para permanecer. E ele fala, por exemplo, do ensino, para ensinar com mansidão. E tem outra também que eu acho muito interessante, que aí já fica em 1 Timóteo, que ele fala para ninguém desprezar a sua mocidade. Então, 2 coisas que não podem ser desprezadas: a mocidade de Timóteo e o dom que existe nele, né? Mas dentro várias e várias e várias e várias recomendações do apóstolo, essa primeira aqui, para ele não se envergonhar do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, é simplesmente não ser igual essa moça que o senhor comentou, porque ela simplesmente ela está se envergonhando da Bíblia, ela está substituindo a Bíblia pelas crônicas de Nárnia, né? E isso faz com que as referências dos jovens sejam ela, e isso significa que os jovens acabam desprezando a Bíblia e adquirindo aquele livro, As Crônicas de Nárnia, dizendo que ela está acima, ou que Deus pode usar o livro para falar com eles, né? Eu não tenho nada contra, até porque As Crônicas de Nárnia foi escrita por um escritor que eu amo muito, que é o C.S. Lewis, e ele é um cara assim que para mim é um dos maiores apologetas da fé cristã do século XX, é um dos maiores escritores da fé cristã de todos os tempos, sem dúvida alguma. Mas as Crônicas de Nárnia jamais vai servir de base para que eu possa substituir a Bíblia, jamais. Então as pessoas elas substituem, e a partir do momento que elas substituem é porque elas estão se envergonhando daquilo que Deus deu, né? Dentro desse versículo do capítulo 2, versículo 1, fortifica-te na graça, eu acho isso muito lindo, é um versículo que eu guardo no meu coração. Fortifica-te na graça. A graça, ela é maravilhosa, a graça é abundante, e por incrível que pareça, a graça ela é tão poderosa que ela nos dá força, ela nos faz ser fortificados.
E isso é muito gostoso para o obreiro descobrir isso. Que pela graça de Deus ele pode. A gente ora muito pouco pela graça, né? Quando a gente orar, começar a orar, fazer as orações, Senhor, derrama a tua graça sobre mim, coloca a tua graça sobre mim, pregar com graça, orar com graça, fazer a obra com a graça, estar na graça, permanecer na graça, não sair da graça, transferir a graça, falar da graça, anunciar a graça. O evangelho gira em torno disso, né? Gira em torno dessa palavra. E eu acho isso muito lindo. A terceira recomendação, que é para ele, que aí já fica no capítulo 3, né? Capítulo 3, Capítulo versículo 4. 2,14. O 2,14 traz as coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor. É isso? 3. 3, Ah, o 14. 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido. O que o apóstolo Paulo ele está dando aqui? Na minha opinião, o apóstolo Paulo ele é um dos maiores líderes. Você pega lá, por exemplo, 1 Coríntios, o capítulo 11, o apóstolo Paulo ele fala assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele se põe como referência. Se vocês precisarem de uma referência, vocês não viram Cristo, mas vocês estão me vendo. E se vocês me imitarem, vocês estarão imitando Cristo, porque eu tenho certeza que eu imito Cristo. Então, o cara se colocar dentro de uma sinuca de bico é porque ele tinha muita confiança no que ele era. Ele tinha muita confiança. Quando a Bíblia fala lá, o próprio apóstolo Paulo ele fala aqui em 1 Coríntios, em 1 Timóteo, no capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo. Oh, meu Deus. Aqui. Porque tal, manso. A Bíblia é para isso mesmo, a Bíblia é maravilhosa. Seja com as ações, portenham, soberbo, tal, pá, contendo, privada, aparta-te. Mas tu, eu sei quem. Pô, pastor Bruno. Aqui, é 2 Timóteo, capítulo 1, 12. Perdão. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Isso para mim é gostoso. Isso para mim é lindo ler. Quando o apóstolo Paulo fala que eu sei em quem eu tenho crido, ele está dizendo: eu imito Cristo de uma tal forma que se vocês olharem para mim e me imitarem, vocês estarão imitando a Cristo. Então eu sou referência. Então o apóstolo Paulo, quando fala para Timóteo, permanece naquilo que eu te ensinei e ensina aquilo que eu te ensinei, é porque ele tinha segurança de quem ele era em Cristo. E isso significa identidade. Ele tinha uma identidade, ele tinha um caráter formado com Cristo. Então, a única missão que nós temos, pastor Bruno, não é pregar a Bíblia. Eu costumo dizer isso. O pregador, ele não explica a Bíblia. Ele explica o que a Bíblia explicou dela mesma. A gente só reproduz o que a Bíblia fala dela. A Bíblia por si só se explica. Nós vamos pegar a Bíblia e explicar o que ela está explicando dela mesma. É por isso que muitas pessoas elas fazem com que a Bíblia seja mal interpretada, mal aplicada, uma hermenêutica deturbada, um analfabetismo funcional violento dentro da igreja, um analfabetismo teológico tremendo. Por quê? Porque elas estão buscando a fonte de entendimento em muitas e muitas coisas, em muitas e muitas parafernálias, instrumentações, filosofias, e estão se esquecendo que a Bíblia, por si só, se explica, que é uma regra exegética que a gente não pode esquecer. Então, a única função que nós temos que ter, pastor, é reproduzir o que já foi nos ensinado. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3, versículo 1, ele fala assim: eu canso de dizer as mesmas palavras, porque é segurança para vós. Então, o apóstolo Paulo ele deixava isso bem claro: eu não vou deixar de falar as mesmas coisas, porque eu acredito que quanto mais eu disser, mais vocês estarão inflamados, mais vocês estarão seguros, mais vocês serão lembrados do que tem que ser. E essa última recomendação que o Senhor ensinou: pregues a palavra no tempo, fora do tempo, redáguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Resume o ministério pastoral. Resume o ministério pastoral. Quando é tempo de ser pastor? Quando é tempo de pregar? Todo tempo é tempo. Todo tempo é tempo de falar da Bíblia, todo tempo, todo lugar, todo instante. Eu não sou contra, tem que falar mesmo.
Se entra um cara pregando no ônibus, eu estou ouvindo. Se entra um cara pregando no metrô, eu estou ouvindo. Se entrar um cara pregando lá na praça, eu estou indo. Quando eu morava em São Paulo, que eu ia aí no centro da cidade, eu via muitas pessoas fazerem isso, né? Eu via muitas pessoas pregando na Praça da Sé. E eu parava lá 30 minutos, prestigiava os pastores, não sabia o nome de ninguém, mas ouvia. Então, a todo momento, pastor, e isso aqui tem um peso escatológico muito violento. Porque quando o apóstolo Paulo ele fala para a gente pregar fora do tempo, dentro do tempo, não importa onde, não importa como, é que ele está dizendo assim: o tempo da remissão, o tempo da manifestação dos filhos de Deus está próximo. O tempo da volta do Filho do Homem, da volta do Filho de Deus está próximo. Então não vai ter ser humano nenhum na terra que possa dizer que nunca ouviu acerca de Cristo, que nunca ouviu acerca da palavra. Isso, lógico, no nosso mundo aqui ocidental. Se nós formos para o Oriente, Jesus ainda é desconhecido. E é por isso que há uma necessidade muito grande da gente continuar pregando a palavra da forma que a gente puder. As pessoas, pastor Bruno, elas ficam falando isso, e para mim encerrar minha fala aqui para passar para o senhor, as pessoas elas vivem dizendo que pregar dentro da igreja é fácil. Ah, eu quero ver vocês pregar lá fora. Isso é a maior falácia. Porque eu não gosto quando as pessoas falam isso, porque elas estão reduzindo o ministério da palavra apenas ao salvacionismo, a pregar lá fora. O que adianta, pastor, eu ganhar 200 almas lá fora, sendo que a minha igreja não tem poder e não tem estrutura para estruturar essas 200 almas? Eu ganho 200 e permanecem duas. As 198, elas desviam, elas voltam para o mundo porque não tiveram edificação, estruturação, discipulado, mentoria. Não tiveram pessoas para ajudar, para ensinar, para corrigir, para redarguir, para exortar, para animar. Não teve. Então, o ministério da palavra ele tem essa dualidade. Eu não posso ficar preso dentro da igreja, senão eu fico religioso. Mas eu também não posso ficar fora da igreja demais, falando para os perdidos, vão lá, vem para a igreja. O que adianta? Eu prego uma palavra evangelística violenta, 20 pessoas aceitam a Jesus, mas eu não tenho um lugar para colocar elas, para elas serem edificadas na fé, se enraizarem na fé. O que adianta? Então, o ministério da palavra tem essa dualidade. Eu preciso pregar dentro para edificar o corpo, mas eu preciso pregar fora para trazer os perdidos. Então, quando o apóstolo Paulo dá essa recomendação para Timóteo, como cosmopolitas, né? Uma das cidades mais cosmopolitas de toda a Ásia. Éfeso tinha o templo da deusa Diana. A deusa Diana ali por culto reunia praticamente 200 mil pessoas. Você ter reunido dentro de um templo a capacidade máxima de 200 mil pessoas adorando uma deusa romana, adorando uma deusa grega do panteão grego, dessa forma, com essa força, é porque o apóstolo Paulo ele tinha ciência de onde Timóteo iria pisar. Até porque o apóstolo Paulo ele ficou lá, né? Mais de 3 anos ministrando. Lá em Atos 19 diz isso, dá essa referência. Então o apóstolo Paulo sabia onde o Timóteo estava pisando. Então, Timóteo, já que você vai ficar em Éfeso, pregue. Na realidade, pastor Bruno, Éfeso é uma cidade muito privilegiada. Ela teve o apóstolo Paulo, ela teve Apolo primeiro, Apolo ali fazendo a obra do alicerce. Em Atos 19 nós vemos isso. Em Atos 19 nós vemos o apóstolo Paulo chegando e dando a estrutura, dando essas recomendações, fazendo a igreja, crescendo na base, formando a base da igreja. Depois nós vemos a própria igreja de Éfeso tendo o apóstolo não, né? Mas tendo o nosso querido irmão Timóteo, pastor Timóteo, lá, fazendo a obra, recebendo aquela epístola. E por último, a história ainda vai dizer que João ficou ali nos seus últimos dias pastoreando Éfeso. Então, Éfeso foi uma cidade muito privilegiada. Os irmãos que estão ouvindo essa live, se quiserem estudar Atos 19, a epístola aos Efésios, e Apocalipse capítulo 2, que é a carta que Jesus escreve ali, que Jesus manda João escrever para a igreja de Éfeso, você vai ver que ela é uma igreja fenomenal. Então, resumindo, pastor, o apóstolo Paulo ele teve uma vida poderosa, uma vida tremenda dentro do evangelho, uma vida que ele não glamourizou, né?
Ele não fez aquela vida ser cheia de purpurina. Não é uma vida que ele enganou, ele não enganou ninguém. Ele dizia que a obra era difícil, era árdua, era uma obra complicada e que nós tínhamos que estar preparados para morrer. O apóstolo Paulo, aquilo que ele diz lá em Filipenses capítulo 1, né? Que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo, pelos escritos dele. Dava para a gente conversar aqui demais pela vida do apóstolo Paulo, dava para a gente ter entrado aqui nas epístolas, porque é só 1 hora de live, né? Mas dá para a gente ter entrado nas epístolas, o jogo de palavras, a inteligência doutrinária, a epístola aos Romanos, que é uma epístola violenta, ele consegue resumir a teologia sistemática todinha em Romanos. Então, assim, é um homem inspirador, é um homem que, sem dúvida alguma, a gente tem que reverenciar, a gente tem que respeitar, e é um homem que é uma inspiração mesmo. Então, eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo. Paz do Senhor, meu amigo Eduardo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe grandemente. Pastor André, estou procurando aqui e eu achei, falou sobre a carta aos Romanos. Esse aqui foi um presente que eu ganhei do nosso amigo, pastor, querido amigo Alex Nascimento. Quando eu fui ministrar na igreja dele, ele me deu de presente. Não sei se o senhor consegue ver aí. Esse Correto. camarada é o pastor Carlos Augusto Vailate. Que Certo. comentário, pastor, aos Romanos. Ele fala sobre Romanos capítulo 9, que livro. Inclusive, fica lançado aqui. Se o senhor tiver um tempo a mais, a gente pode fazer a parte 2 dessa live aqui. A gente entra aí, se o senhor tiver um tempinho a mais, a gente Sim. entra aqui. Inclusive, eu não queria nem falar, mas o senhor acabou citando, né, sobre a epístola do apóstolo São Paulo, é, 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 ele sendo pastor em Éfeso, né? E Sim. a gente vê que o ambiente que a igreja permanecia, mesmo sendo idólatra, mesmo Sim. sendo um ambiente promíscuo, né? Porque a história diz que Diana tinha 100 sacerdotisas e elas desciam do templo para ter relação com os homens no meio da rua, e a igreja vive dentro desse ambiente, e mesmo assim Paulo Sim. está dizendo, pregue a palavra. Não se Sim. contamina, fale da palavra. Pastor, é tremendo. Agora, para liberar o senhor de vez aqui, o apóstolo Paulo, quando diz para Timóteo assim, o tempo da minha partida está próximo, e ele vai falar sobre a coroa da justiça, e depois o senhor me manda o seu endereço aí, porque eu quero enviar para o senhor esse livreto. Ele é bem fininho, ó. Isso aqui você lê em Amém. 5 minutinhos. Eu quero enviar para o senhor o Sim, Tribunal de senhor. Cristo. Eu Tá? vou. Então o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a coroa da justiça. Isso, a coroa da justiça fala do prêmio daqueles que amam o Senhor, e que é interessante que esse galardão ele é dado no Sim. tribunal de Cristo. Não Sim. só isso, mas a Bíblia diz que a igreja recebe 5 tipos de coroa. Existem Sim. pessoas, vou repetir, que vai entrar pelo fio da graça e da misericórdia, enquanto outros serão bem galardoados. Mas Paulo diz assim, no capítulo 4, versículo de número 11, Paulo diz assim, ó, só Lucas está comigo, ponto. Traze Marcos contigo, porque Marcos é muito útil para o ministério. Eu estava lendo isso aqui, pastor André, fiquei impressionado, porque mais para trás, esse Marcos aqui se tornou um desertor. Ele abandona a Sim. fé. Ele se levanta contra tudo aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado, mas agora ele retorna. E Paulo não despreza Marcos. Paulo diz assim, traz ele, porque ele é útil. É Sim. Paulo dizendo, não interessa o que Marcos fez. Então, o primeiro pedido que eu vejo, pastor, ele dizendo, precisamos de companheiros. Não Sim. despreze ninguém. E é justamente isso, pastor, que os oradores de hoje, essa nova geração que vem, eles não conseguem entender isso. Que nós não estamos aqui para competir agenda. Que nós não Não, isso. estamos aqui para mostrar o grau de conhecimento e nem quantos livros a gente tem na prateleira. Porque Isso. se eu sei o A do alfabeto, o Senhor sabe o B, o C e o D, vamos juntar tudo para a glória de Deus.
que sejamos companheiros de ministério. Olha que Paulo está ensinando, precisamos de companheiro. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido, pastor, ele diz assim, traz a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. Aquela capa, ele diz no versículo de número 21 do capítulo 4, procura vir antes do inverno. É Paulo dizendo que nós temos que tomar este cuidado, pastor. Porque a Bíblia diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. E uma das características do inverno, pastor André, ele traz separação. Fica cada um no seu canto. Não é o mesmo clima do verão, que todo mundo se ajunta. O inverno não. O inverno tem essa característica de cada um fica no seu canto. Cada um se aquece do seu jeito. Então vem Paulo dizendo, precisamos de companheiros, mas traz a capa. É bem verdade que esta capa aqui, pastor André, está falando do seu corpo próprio, do seu corpo físico. Eu preciso me aquecer porque está vindo o inverno, eu estou preso no calabouço, na masmorra. Eu estou preso. Entendeu? E quem já teve a ela era um quartinho pequeno, com um buraco no teto. Até hoje tem com buraco no teto com algumas grades, pastor André. Jogavam-se a comida da grade e ele tinha que separar a comida dos excrementos, das fezes que ali estavam para se alimentar na prisão. E agora ele está dizendo, traz a minha capa, antes que venha o inverno. Esse é o segundo pedido. O terceiro pedido, pastor André, está ainda no capítulo 13, ele diz assim, traz os livros para a mente. Eu preciso alimentar a minha mente, traz os livros. E o quarto pedido, pastor André, diz assim, principalmente, ele traz a ênfase, pastor André, aqui, traz os livros, mas principalmente os pergaminhos. Os entendidos dizem, pastor André, que os pergaminhos, eles eram o próprio escrito, feito a punho do apóstolo. Ele está dizendo assim, eu vou morrer, Timóteo. Eu vou morrer. Mas traz para mim os pergaminhos. Eu preciso alimentar o meu espírito da palavra. Eu preciso alimentar a minha alma, o meu espírito da palavra. E eu vejo, pastor André, esses 4 pedidos lindos. Ele está morrendo, mas está ensinando em permanecer com os companheiros, em não deixar que o inverno espiritual abata as nossas vidas espirituais e nos faça se afastar um dos outros. Ele está dizendo, eia, tem um intelecto bom. Sim. A gente vê, pastor André, que existem alguns debates que a pessoa ela entra no assunto, mas ela não mantém a sua linha de raciocínio por falta de instrução e por falta de ensino. Ela não lê. E agora vem ele dizendo assim, traz os pergaminhos que eu preciso alimentar a minha alma. E eu passo a bola para o Senhor, a gente já encerra para a gente liberar o Senhor. Comenta, pastor André, por favor, sobre esses 4 pedidos que o apóstolo Paulo faz para Timóteo. Eu acredito, eu vejo o apóstolo Paulo fazendo esses escritos, falando essas últimas palavras, né? Segundo Timóteo é uma epístola racional, é uma epístola pastoral, uma carta pastoral, né? Racional. O apóstolo Paulo ele está ali carregado de ciência do que está acontecendo, ele sabe que o tempo da sua morte está próximo, entretanto você vê que é uma epístola ali, que é uma carta madura, é uma carta muito madura. Se você pegar a 1 Tessalonicenses, que é uma das primeiras epístolas que ele escreve, né? Você vê que o apóstolo Paulo ali está muito enfático nas doutrinas e tal. E já 1 Timóteo, 2 Timóteo, no caso, né? 2 Timóteo, ele está do Timóteo. Ele está querendo fazer com que Timóteo não seja um clone dele. Eu não quero que você, Timóteo, seja o meu clone, seja igual a mim. Eu não quero isso. Eu quero que você seja você, mas seguindo os caminhos que eu segui. Como diz o apóstolo Pedro, né? Para a gente seguir as pisadas de Cristo. Pisar onde Cristo pisou, né? Então o apóstolo Paulo está dando essa instrução e eu vejo uma melancolia, as pessoas lendo, pregando sobre isso, falando sobre isso, mas eu não vejo o apóstolo Paulo escrevendo essas palavras com melancolia, sendo melancólico, sendo triste. Ele não.
Eu vejo o apóstolo Paulo sendo firme, eu vejo o apóstolo Paulo sendo enfático, incisivo. Eu vejo o apóstolo Paulo dizendo, meu, se eu tiver que morrer aqui, eu vou morrer e eu sei que a minha vida valeu a pena ser vivida, porque eu vivi para Cristo. E você ter um homem que viveu para Cristo como exemplo foi um privilégio que poucos tiveram, como Timóteo teve. Entretanto, o nosso tempo ainda nós temos os nossos Paulos e eu me inclino a ser um Timóteo, porque eu preciso Amém. mesmo aprender e você precisa aprender, precisamos. Eu sei que você tem o seu Paulo, pastor Bruno, e eu tenho o meu Paulo, que me ensina, que me ajuda, e eu louvo a Deus por essas palavras que inspiram na realidade, né? Porque hoje em dia, pastor, eu estava vendo que as garras de Satanás há 2000, há 1300, 1800 anos atrás, as garras de Satanás era para ferir a carne, era para ferir mesmo as costas, o coração e arrebentar com a carne, arrebentar com o corpo. Só que ele viu que não conseguia pegar a alma, ele não conseguia tocar no espírito. E hoje, Satanás mudou as estratégias. Você não vê crente morrendo mais aqui no Ocidente. No Oriente ainda temos. Mas no Ocidente você não vê cristão morrendo. Mas você vê cristãos hoje dentro da igreja morrendo com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, morrendo de tristeza, de angústia, de dor, morrendo calado, gritando em silêncio. Então as garras de Satanás hoje não estão mais na carne, estão na mente, no espírito, tentando pegar de alguma forma a alma. As lutas hoje elas estão internas. O apóstolo Paulo ele está mostrando algo muito real. Ele está mostrando que as lutas dele agora aqui não são mais na carne, mas está aqui dentro. Então, quando ele pede companheirismo, quando ele pede capa, quando ele pede pergaminho, quando ele pede esses livros, quando ele faz esses pedidos a Timóteo, dessa visita, que muitos teólogos dizem que ele nem chegou a ir até Paulo, né? Ele nem chegou a ver Paulo. Ele recebeu essa carta, Paulo já havia sido executado. Porto. Então, porque Timóteo não era apenas um pastor, Timóteo era um filho, né? Apenas Tito e Timóteo tiveram esse privilégio e também Filemon tiveram esse privilégio de serem chamados de filho, meu filho amado, meu filho na fé. Então, Timóteo, ele teve esse privilégio, o apóstolo Paulo teve também esse privilégio de ter tido Timóteo, que não é qualquer pastor que tem um Timóteo na vida. Muitos pastores gostariam de ter um Timóteo, mas não tiveram. Então, eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo, porque, igual eu falei, Timóteo, para mim, o apóstolo Paulo foi um homem inspirador e é um homem inspirador até hoje. É um homem que eu tenho me agarrado muito, eu tenho me agarrado muito aos dizeres dele, e para mim finalizar, eu quero deixar o versículo que eu amo muito, que eu guardo muito no meu coração, de 2 Coríntios, capítulo 4, pastor Bruno, versículo 8 e versículo 9, que ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu louvo a Deus por essa palavra, eu louvo a Deus por essa oportunidade de te ver, meu amigo, de estar com você, de ter essa comunhão com você. E eu espero ter de novo essa oportunidade, mas agora, como diz o apóstolo João, eu espero vê-lo em corpo presente, não apenas em pena, não é? Mas face a face, olho no olho. Eu louvo a Deus por sua vida e aquilo que eu disse no princípio dessa live, eu quero repetir, que Deus te conserve, que Deus conserve você. Eu não sei como é que está a tua família, a tua casa, eu não sei como é que está a tua vida ministerial, mas eu peço a Deus que, independente das lutas e tempestades que você esteja passando, pastor Bruno, eu quero que Deus ele atenda essa humilde oração que eu faço a Ele, de te conservar, de conservar você, de fazer você se tornar a cada dia mais aquilo que Ele quer e te conservar com esse carinho, com esse amor, com essa humildade, com essa paixão, que é o que está faltando hoje em dia. Paixão por Jesus. Eu amo o Senhor, pastor Bruno. Pastor André, meu amigo, eu sou grato a Deus pela sua vida. Quando vieres a São Paulo, a espada do Senhor vai na tua orelha se você não vier a São Bernardo do Campo e fazer uma visita. O Senhor Amém. vai lhe pegar. Eu quero o Senhor aqui, quando o Senhor vier, traz a sua esposa. Vamos preparar aqui um mistério para nós aqui nos
nos alegrar. E para mim foi um prazer inaudito rever o Senhor, estar contigo, ser edificado por esta palavra. Que live, irmãos! Se muita gente fizesse uma live de qualidade como essa, chamasse pessoas de peso, porque o Senhor é um leão, chamasse pessoas para aí. Então agradeço o Senhor, peço que o Senhor dê aí um abraço na pastora, agradeça a ela por ter liberado o Senhor por quase 1h40, e a gente vai fazer aí a 2 desse negócio aí, pastor. Vê a disponibilidade, entre em contato, vamos fazer a parte 2 aí. Esse vídeo eu vou colocar no YouTube lá para os irmãos assistirem, vou deixar aqui no Facebook, e assim que o Senhor quiser, o Senhor dá um berro aqui que a gente faz a parte 2, entramos aí sobre as epístolas, sobre a carta, vamos detalhar aí, e a bênção será grande. Pastor André, Deus te abençoe, Deus te guarde, viu, meu amigo? Amém, meu querido. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Deus abençoe.